E aí, galera do COP, tudo bem? Sou eu de novo, professor Vitor Crete, professor de História, e queria dar continuidade com vocês no conteúdo que nós estávamos trabalhando na semana passada, certo? Olha só, sei que esse momento é um momento de dificuldades, da gente manter a concentração, a atenção, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui juntos. Afinal, uma hora isso vai acabar e a vida vai continuar normalmente, certinho? Semana passada, nós estávamos falando basicamente a respeito do quê, não é? Dos processos de interiorização do Brasil, não é? E, posteriormente, eu falei com vocês sobre o processo de bandeirantismo, certo? E hoje, nós vamos dar continuidade a isso, porque eu parei justamente no momento em que o ouro era descoberto, tá certo? Então, vamos lá. Descobrimos o ouro. Olha lá, vamos chegar. Descobrimos o ouro. Aqui, ó, descoberta do ouro. Estou apontando para a tela do computador. Vocês não estão vendo, mas vocês estão vendo aí. A descoberta do ouro, beleza? Descobrimos o ouro, e aí? O que nós vamos fazer? A coroa, que nunca teve interesse no sertão brasileiro, agora vai se interessar. E é justamente esse o processo que nós vamos perceber agora. A coroa entrando no sertão. E uma das primeiras medidas que ela vai fazer é basicamente a criação de uma nova capitania, a capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo, portanto. Lembra que São Paulo, como você até o mapa, era gigantesco, era uma grande capitania, agora é separada ali a capitania de Minas Gerais. E a partir do momento que a coroa começa a estar ali dentro, algumas transformações vão naturalmente ocorrendo. Por exemplo, a proibição de jesuítas na região. Era uma forma de vigiar, de controlar a atuação desses membros da igreja, impedindo qualquer tipo de contrabando de ouro e também porque eles eram uma espécie de poder paralelo dentro do reino português, certo? A gente vai ver que isso vai dar muito problema ainda para os jesuítas no Brasil. Outra coisa é que aqueles vários acampamentos, aquelas várias comunidades que iam se construindo ali no sertão, vão se transformando em cidades, em vilas, agora mais grandiosas, mais bem estruturadas e também com uma estrutura política organizada. Falando em estrutura política, obviamente a gente vai sacar que esses caras vão também tornar o Estado presente na região das Minas através da criação de um aparelho burocrático, né? Então nós vamos ter aqui, de fato, a burocracia do Estado, da coroa portuguesa, sendo introduzida, finalmente, ali na região das Minas Gerais. Primeira estrutura que eu gostaria de chamar a atenção é uma estrutura jurídica, ou seja, uma estrutura para garantir a justiça. Vão se criar o cargo de ouvidores ou ouvidores-mor, que eram juízes que eram indicados, eram enviados aqui para a região, e esses caras ficavam na região fazendo a justiça, fazendo cumprir as leis. Inclusive, novas leis depois vão ser estabelecidas ali para a região das Minas. Também vão ter uma estrutura de policiamento, uma estrutura militar, não é? Com a Companhia de Dragões, que era uma espécie de companhia de guarda regional, e as guardas de milícia, que eram como se fosse PM, guardas locais mesmo, certo? Mas a mais importante, a principal, inclusive, preocupação da coroa era com a cobrança de impostos, que era isso que interessava a eles. O que eles vão fazer, então? Eles vão primeiro indicar os chamados provedores-mor. Já tinha um provedor-mor em várias regiões do Brasil, sobretudo ali na sede do governo central em Salvador. Mas esses caras agora vão ser introduzidos na região das Minas. Quem são esses caras? Eles são cobradores de impostos, a gente já viu isso nos conteúdos anteriores ali, na formação da colônia, certo? Só que isso não dura muito tempo. Por que não dura muito tempo? Porque em 1702 vai ser criada a chamada Intendência das Minas, que tinha uma finalidade basicamente de organizar essa exploração aurífera. E essa estrutura buscava centralizar na região, primeiro a Intendência das Minas era em São Paulo, né? Então ali na região de São Paulo, toda a administração sobre a região das Minas. Aí pega tudo, Goiás, Mato Grosso, Cuiabá, não é? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tudo isso englobado ali era administrado a partir de São Paulo, beleza? Essa Intendência das Minas, o intendente era o cara que controlava, portanto, em vários aspectos toda a exploração aurífera. E uma das primeiras determinações desses intendentes era toda mina descoberta, toda região minerada, que produzisse minério, metais preciosos, que fosse descoberta em Minas, essa terra era posse da metrópole, posse da coroa, beleza? Só que a coroa não dava conta de explorar isso tudo. Então, o que eles faziam? Eles terceirizavam a exploração. Eles permitiam que particulares, pessoas quaisquer,
explorassem essas minas. E essa exploração ela era feita da seguinte forma. Vamos supor que eu sou mineiro, descobri uma região que tem ouro. Eu vou lá correndo, aviso na intendência das minas, e eles vão distribuir essa terra entre os mineiros. Essa terra era dividida em vários lotes chamados de datas. Então, cada um dos mineiros vai receber uma data. Mas como é que isso era feito? Primeiro, seguindo 2 critérios. O primeiro deles, os lotes, eles variavam de tamanho de acordo com a quantidade de escravizados que eu tenho. Cada escravizado me dava direito a 5,5 metros de terra para eu explorar. Então, vamos supor que eu tenho 10 escravizados. Deus me livre, né? Horrível essa expressão, mas se um cara lá tem 10 escravizados, ele vai ganhar 55 metros quadrados de terra, beleza? Agora, como é que era feito esse processo? É muito interessante, porque vinha a coroa e dividia em lotes, em datas. O mineiro, o cara que encontrou aquela mina, ele tem direito de escolha, ele vai lá e escolhe a mina que ele quiser, onde ele quiser. Eu quero esse lote, essa data. Beleza, é minha. Tirou uma. Depois a coroa escolhe outra. Beleza. Depois o resto é sorteado entre todos os mineiros que se dispõem a participar ali, ou a quantidade que a coroa determinasse. Sendo que esse cara que descobriu também é sorteado, então ele acaba recebendo 2 datas. É o único que recebe 2 datas, tá certo? Beleza? Então essa é a vantagem de descobrir uma mina. Segunda coisa, eles fiscalizavam transportes. Olha, só para a gente lembrar de umas coisas. Eu chamei a atenção para vocês que existia na região do sertão brasileiro uma circulação intensa de pessoas paulistas, indígenas, fazendo comércio e tal. Mas depois do ouro, essa circulação ela se torna muito mais intensa. E também, agora, a coroa vai fiscalizar isso para evitar, de novo, evitar sempre o contrabando, certo? Então, eles vão criar registro de pessoas que andavam pela região, vão fazer postos de fiscalização para ver se a galera está saindo com ouro ou não, vão fiscalizar o comércio, vai se criar estradas cada vez mais bem estruturadas que vão permitir esse comércio que se chamava na época do comércio do lombo de mulas, eu vou falar disso mais para frente, beleza? Então, tudo isso era fiscalizado também pela Intendência das Minas, que, além disso, cuidava das questões judiciais. Então, os ouvidores mor, que eu tinha falado anteriormente, eles fazem agora parte, a partir de 1702, eles fazem parte da Intendência das Minas, né? Para poder fazer a justiça em nome da Intendência das Minas, beleza? Mas o mais importante sempre, em todo o processo de mineração aqui, é pensar a cobrança de impostos, certo? Pensando nisso, em 1720, a coroa portuguesa vai criar uma estrutura especializada na cobrança de impostos, que são as chamadas casas de fundição. Essas casas de fundição elas vão ser espalhadas por várias regiões das minas, então você vai ter várias casas de fundição em vários lugares. Em Goiás Velho, por exemplo, a mais importante era do Arraial de Santana, Pirinópolis. Beleza? Maravilhosa cidade, não é? Bom, o que acontece? Ali, esse ouro ele era entregue em pó e em pepita, eles extraíam ouro em pó ou em pepita. Esse ouro era entregue nas casas de fundição, ele era derretido e quintado. O que quer ser quintado? Ele era derretido, fundição, ele era fundido, transformado em barra, certo? Com o símbolo da coroa, igual vocês estão vendo na imagem aí, beleza? E era retirado o quinto, ou seja, os 20% que era o imposto cobrado pela coroa. Então, vamos supor que eu achei 1 quilo. Números redondos são mais fáceis da gente operar, né? Achei 1 quilo de ouro. Maravilha, tô rico, beleza? Ou mais ou menos, pelo menos. Levo esse 1 quilo de ouro em pedra, pepita, pó, tudo certo. Entrego nas casas de fundição e retorno e recebo de volta barras de ouro, somando 800 gramas. Ou seja, o quinto, 20% já era retirado ali, beleza? Para que isso funcionasse, passou a ser proibido qualquer circulação de ouro, em pó ou pepita, na região. Você não podia andar, nem comercializar, nem vender usando ouro em pó ou em pepita. Beleza? Esse é um dos impostos que a gente viu, que é o quinto. Um outro imposto que vai existir aqui também, que é extremamente importante, é a chamada captação. A captação é um imposto cobrado sobre a cabeça do escravizado. Quantos escravizados você tem? Independente da produção que você tem, era o imposto cobrado. Como algumas regiões, sobretudo no começo, elas eram muito produtivas, isso não era legal para a coroa. Por isso que a coroa vai aos poucos abandonando a captação e vai estabelecendo o quinto como o principal tipo de imposto. Lembrando, o quinto é esse dos 20%. Beleza? Tranquilo até aí, meninos? Como é que era feita essa exploração? No Brasil foram encontrados basicamente 2 tipos de ouro. O ouro de lavagem, o aluvião, e o ouro de lavras, o bruquero. Isso aqui é um vídeo que eu achei na internet dos caras usando
né? A técnica da bateia, a técnica usada no ouro de aluvião, hoje em dia. Então, assim, vou pôr esse videozinho para que vocês pudessem ver como é que ele é feito. Basicamente, esse ouro, ele é encontrado como? Daí o nome de lavagem. Ele é encontrado no meio da água ou na encosta dos rios, nos barrancos dos rios, misturado ao cascalho, certo? E aí, cara, esse ouro, ele é um ouro facilmente encontrado. Você reconhece ele rapidamente. O que faz com que a exploração seja muito fácil e também, ao mesmo tempo, muito barata. Então, o indivíduo sozinho conseguia explorar esse ouro. Às vezes ele tinha 1, 2, 3 escravos e conseguia produzir uma grande quantidade de ouro fazendo isso. Como é que ele fazia essa parada? Ele pegava esses instrumentos que vocês estão vendo, essa bacia chamada de bateia, não é? Ele jogava ali água e ele ia girando. Daqui a pouco vai chegar esse processo. Como o ouro é mais pesado, esse processo de girar e escorrendo, os cascalhos, a areia iam saindo, e o ouro, que era mais pesado, ficava no centro da bateia, e aí eles conseguiam encontrar esse ouro. Daqui a pouquinho ele vai mostrar aí para vocês, ó, como é que faz. Beleza? Tranquilo? Esse ouro é o mais abundante da região das Minas, é o mais abundante aqui em Goiás, e é o que mais foi extraído no Brasil. Beleza? Um outro tipo de ouro que nós vamos encontrar, esse mais incomum, mais raro, é o ouro de lavra ou grupiara, que é aquele ouro de escavação. Você tem que cavar na terra, seja em costas de montanhas e coisas do tipo. Você tem que escavar. Então você precisa de muita gente para fazer essa escavação. Você precisa de muitos escravizados. Sai mais caro, é mais difícil. Então isso é muito diferente. Assim. Não há uma iniciativa de pessoas, de pequenos exploradores. Geralmente, essa exploração era feita por grandes exploradores, homens ricos, que tinham uma grande quantidade de escravizados e investiam pesado ali para fazer isso. Beleza? Então, ó, só para vocês verem aí, ó, o cara bateando, né? Sempre usando a água e tal. Isso é um problema grave para o meio ambiente, tá? Para vocês terem ideia, isso é responsável pelo assoreamento de vários rios na região das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Ali, o rio principal que passa na cidade de Goiás Velho, por exemplo, era um rio que tinha, não era um rio caudaloso, mas era um rio que permitia uma navegação. Hoje em dia, se você for ali na ponte da Cora Coralina, você vai ver que no máximo que você faz é molhar a canela, nem o joelho você não molha. E por quê? Por causa disso, por causa desse assoreamento. Tirava a terra das encostas e ia jogando no meio da água ali do rio. Esse rio foi se assoreando. Quer ver um indício disso? Se você for viajar para depois da quarentena, por favor, né, para Goiás Velho, olha lá bem embaixo da ponte da Cora, você tem uma rampinha, que é uma espécie de porto de entrada e saída de embarcações, ainda do século XVIII, beleza? Hoje em dia, claro, isso é impossível de ser usado, porque o rio está completamente assoreado. Beleza, meninos? Vamos para frente ali. Ó. Não achou ouro, coitado. Tá? Além dessa exploração do ouro, também nós teremos a exploração de diamantes. Essa região vai ser chamada de Distrito Diamantino, a região que vai produzir diamantes, certo? Ela rolava ali, a extração de diamantes, ela vai se dar em torno de uma cidade que na época era chamada de Arraial do Tijuco, tá? Atual cidade de Diamantino. Os diamantes vão ser descobertos em 1729, pela primeira vez. E ali, cara, era muito difícil de você fiscalizar. A coroa não conseguia, com grande qualidade, fiscalizar o diamante. O diamante, primeiro, ele é muito pequeno. Um diamante muito pequeno tem um valor muito alto, dependendo da qualidade desse diamante. Segundo, não tem como você fazer, por exemplo, a fundição, descobrir se esse diamante já pagou impostos ou não. Então, a coroa, a primeira coisa que faz é fiscalizar muito pesadamente essa região. Controlar a entrada e saída de pessoas, proibir a presença de jesuítas, de escravizados, todo mundo. Era fechado. Ninguém podia andar no Tijuco. Ninguém podia andar ali. Só que era preciso explorar. Então, nós teremos 3 fases aqui para pensar essa noção de exploração. Entre 1735 e 1740, nós teremos uma proibição total de exploração. O Arraial do Tijuco vai ficar fechado, ninguém pode entrar na região e explorar. Qual que é o objetivo disso? Esperar que o preço do diamante aumentasse e que a coroa criasse estruturas para fiscalizar e explorar a região. Passados 5 anos, eles têm uma grande ideia, que é o quê? A chamada exploração por contratadores. Basicamente é terceirizar o processo de exploração desses diamantes. Fazia-se um acordo, falou, eu vou ficar ali explorando essa região do Tijuco por 2, 3, 5 anos.
Eu pago para a coroa um valor enorme anteriormente, certo? Pago antecipadamente e venho aqui explorar. Ainda tenho que pagar impostos para a coroa, mas eu tenho uma maior liberdade, a coroa não vigia tanto. O mais famoso desses indivíduos é o chamado contratador João Fernandes. Ficou famoso por quê? Não porque era um grande contratador, apesar de ser um dos homens mais ricos de Portugal na época e tal, mas porque se casou com uma escravizada maravilhosa chamada Chica da Silva, certo? Depois procura sobre a Chica, é bem interessante a história dela. Beleza? Em 1470, no entanto, isso é proibido. Por quê? Inclusive por causa de João Fernandes, que foi fez um contrabando gigante, não pagou os impostos devidos à coroa. E aí, então, começa o processo da chamada real extração, que vai perdurar até já no Brasil independente, em 1832, com a coroa portuguesa e depois o Império Brasileiro, sendo o único permitido a explorar os diamantes na região. Beleza? Aqui algumas imagens dessa exploração de diamantes, tal. Meninos, eu vou postar para vocês depois, vou mandar lá no site, a análise de uma imagem parecida com essa, de um período um pouquinho anterior, mostrando, né, a exploração de minérios. Lá eu vou mostrar a maneira como é que vocês devem encaminhar, digamos assim, o olhar para interpretar uma imagem. Então dá uma olhada lá de qualquer forma, beleza? Do outro lado aqui nós temos um poema retirado do livro Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, em que ela vai falar sobre essa escravizada que se tornou a rainha das Minas, que é a Chica da Silva, não é? Foi esposa do contratador João Fernandes. Vou ler, sem nenhuma poeticidade, mas vou ler aqui rapidinho para vocês. Um trecho, não é ela inteira. Cara cor da noite, olhos cor de estrela, vem gente de longe para conhecê-la. Por debaixo da cabeleira tinha a cabeça rapada, e até dizem que era feia, vestida de tiço, de raso e de holanda. É a Chica da Silva, é a Chica que manda. Escravas, mordomos, seguem como um rio a dona do dono do Cerro do Frio. Né? Ou seja, a dona do dono, ou seja, João Fernandes mandava em tudo, ela era a dona dele, ela uma mulher maravilhosa, ele vai ser completamente apaixonado, vai fazer tudo que ela pedir. A história é bem interessante, depois procurem alguma informação sobre a Chica da Silva, é bem legal, tá certo? E agora, a parte que eu acho mais interessante, que para nós historiadores é mais importante mesmo, que é entender como é que isso vai afetar as relações humanas, as sociedades e coisas do tipo. Bom, eu queria chamar a atenção para vocês para o que a Laura de Mello Souza, uma professora da UFMG, vai chamar de a sede insaciável de ouro. Que é o quê? A descoberta do ouro no Brasil vai despertar, tanto no Brasil, em outras regiões, como na Europa, uma sede de ouro. Então, um monte de gente vai vir para cá, para a região. Está certo? Um monte de gente mesmo. Só para vocês terem ideia, a população das Minas no século XVIII cresce cerca de 1000%. Né? Então vai vir um monte de gente de Portugal, de outras regiões do Brasil, da Bahia, do Pará, do Maranhão, vão para a região e vão se estabelecer ali. De Portugal mesmo, né, entre 1701 e 1760, chegavam cerca de 10 mil pessoas por ano, em média, certo? Em média, que iam aumentando a população da região. Chegava tanta gente, dentre elas, indígenas, galera que vinha do sul para vender seus produtos, galera que vinha de São Paulo, que controlava o comércio na região, escravizados, muitos escravizados que eram usados na exploração, portugueses, indivíduos que vinham para administrar, fazer a administração da região, ou seja, a sociedade mineira, a sociedade do ouro que se formava, é uma sociedade extremamente heterogênea, ok? Uma sociedade extremamente desigual, diferente e tudo mais. Segunda mudança, a economia aurífera, ela vai se diferenciar muito da economia açucareira, em um aspecto pelo menos, que é o quê? Lá na economia açucareira, você não tem grandes centros urbanos, né? São os engenhos, as fazendas que são a região mais importante. Aqui não. A região, a mineração era feita nos arredores das cidades, e as cidades vão se tornando muito importantes. Então vai ter um processo, de fato, de urbanização do Brasil, uma urbanização do sertão, e vai surgir um monte de cidades. Só que essa urbanização ela é completamente descontrolada, desordenada. Tem um historiador goiano brilhante, o Nasser Chaú, né, foi professor da UFG, agora está licenciado, que ele vai, inclusive, dizer que é impossível falar no auge do ciclo do ouro, porque essa estrutura é tão desordenada que ela não pode ter um início, um crescimento para chegar no auge e depois uma queda. Ela é sempre instável e, portanto, ela não tem nenhum auge por causa dessa forma desordenada de exploração do ouro. Beleza?
Um outro aspecto, particularmente eu adoro, é chamar a atenção para a vida artística e cultural da colônia. A colônia, ela se transforma agora num centro propriamente artístico, coisa que não havia até então. Não tinha uma vida cultural muito intensa. E quando tinha, era apenas vinculada aos jesuítas. Agora, isso vai saindo um pouco do controle da igreja mesmo, né? Primeiro, vão se criar ordens terceiras e irmandades, que são ordens religiosas de indivíduos que são vinculados por laços religiosos, ou seja, eles têm devoção ao mesmo santo. Mas eles não são padres, eles são indivíduos que são leigos, são membros da igreja mesmo. E esses caras vão financiar a construção de igrejas. Então, você vai para Minas Gerais, tem um monte de igreja, né, por causa dessas ordens terceiras. Vão financiar as festas religiosas, as várias festas que vão ocorrer ali nos sertões, beleza? Além disso, essas festas, as procissões religiosas, são o grande espaço de convívio social. Viajantes que estiveram aqui no Brasil no século XIX, mas isso serve para falar do século XVIII também, vou chamar a atenção que era muito incomum ver pessoas nas ruas, sobretudo mulheres brancas. Mas nas festas religiosas, essas pessoas iam para as ruas, e era ali onde as pessoas flertavam, era ali onde elas faziam amizade, era ali onde elas estabeleciam relações afetivas, né? Nessas festas mesmo, beleza? Aqui também vai se desenvolver a arte barroca e rococó. Consuelo depois explica isso muito melhor para vocês, não é? Mas basicamente os dois grandes nomes vão ser o Aleijadinho, todo mundo conhece, e aqui ao lado uma pintura do mestre Ataíde, o Manuel da Costa Ataíde, que é esse principal pintor do barroco mineiro ali no século XVIII, beleza? No final do século XVIII. É interessante notar uma coisa, que essa estética barroca ela vai existir sobretudo na crise da economia mineira. Tá? Esses homens, Aleijadinho e Mestre Ataíde, vão ser homens que vão se destacar já no processo de crise. A mesma coisa na literatura, né? A literatura barroco brasileira, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio Alvarenga Peixoto, todos esses vão participar, inclusive lá na frente. Vocês vão ter aula sobre isso, a gente vai falar sobre isso, da Inconfidência Mineira. Todos esses escritores, eles já vão existir no processo de decadência da economia aurífera. Beleza? Bom, um ponto que eu acho sempre relevante a gente chamar a atenção é sobre o processo de escravidão. A partir do momento em que se descobre o ouro nas minas, o tráfico lá na região da costa da mina, não na toda, a gente vai entender por quê, começa a aumentar. Começa a aumentar essa escravidão. Por quê, cara? Porque precisava de muitos escravizados para explorar esse ouro. Então vão cada vez mais começar a comprar esses escravizados e trazer para cá. Só para você ter ideia, essa região das minas era uma região predominantemente composta por escravizados e mestiços mulatos. Olha só, coloquei os dados aí. Em 1776, 52,2% da população da região das minas inteira era de negros e 25,7%, faltou um porcentinho ali, acabei de ver, de mulatos. Ou seja, é um número gigantesco para a gente pensar essa presença de escravizados aqui, né? Quase 3/4 da população. Quase não, mais que 3/4 da população de escravizados. Certinho, meninos? Beleza? Agora, todo trabalho escravizado é horroroso, é difícil. Né? Esses caras têm uma expectativa de vida baixíssima, né? Mas o trabalho das minas é disparadamente o pior. A expectativa de vida desses caras, quando estavam trabalhando, comecei a trabalhar hoje, eu vou ver em média de 7 a 12 anos naquele trabalho. Por quê? Porque era uma exploração intensa, certo? Eles eram fiscalizados constantemente, incentivados ao trabalho constantemente. Quando eu digo incentivado, é geralmente pela violência, certo? E mais do que isso, imagina a condição desse escravo. Está lá no meio do rio, com água até a cintura, num sol escaldante, sem camisa. Esse choque térmico é horroroso, né? Isso quando as condições de vida são boas, porque quando esse cara tem que cavar na terra e ficar procurando, fazendo buraco dentro da terra para procurar ouro, isso é ainda pior. Então a vida desse escravizado era péssima, péssima. Beleza? Em contrapartida, nessa região, nós teremos uma quantidade maior de forros ou alforriados, escravos libertos, aqueles que não são mais escravos, né? Por quê? Como eu disse para vocês, a economia aurífera é muito efêmera. Se desenvolve, explora o ouro, uma galera gera riqueza, e a pobreza vem logo depois. Quando os caras começavam a ficar pobres, esses mineiros, eles não tinham como sustentar seus escravizados. Então, para não ter que alimentar, porque era por lei, era obrigado a alimentar seu escravo, já como eles não tinham como alimentar esses escravizados, o que eles faziam?
tornavam esses caras libertos. E isso tinha como consequência que eles realmente, você vai ter um aumento das alforrias, mas muitos deles morriam simplesmente de inanição, porque não tinham como sobreviver aqui, beleza? Uma coisa interessante é que eu falei para vocês que a maior parte dos escravizados que vinham para cá vinham da região chamada de Costa da Mina. Costa da Mina, só para a gente poder entender, é a região ali, mais ou menos do antigo Daomé, atual Benin, na África. Essa região recebe o nome de Costa da Mina porque existe um mito, mas também era verdade, de que os escravizados dessa região, eles sabiam encontrar o ouro. Eles conheciam como encontrar o ouro, eles sabiam explorar o ouro, eles dominavam técnicas de ourivesaria, e lógico, aí construiu-se um mito mesmo, de que quem tivesse próximo aos escravos mina, quem tivesse muitos escravos mina, eram bons mineiros e davam mais sorte na exploração. Na verdade, o que acontece é que esses caras tinham mais conhecimento nisso mesmo. Eu trouxe até um trecho aqui de um texto. Esse texto é um texto curto e simples de entender, de um professor também da UFMG, Eduardo França Paiva, um homem brilhante para estudar mineração. E eu vou colocar esse texto para vocês lá na plataforma. Quem quiser ler, é um texto curto e interessantíssimo para entender esse processo de mineração. Mas eu vou ler um trecho com vocês aqui. A entrada maciça dos Mina são os escravizados que vinham da região da Mina, da costa da Mina. A entrada maciça dos Mina na região de Minas Gerais fomentou, então, essa crença. Qual crença? De que eles davam sorte aos mineiros. Mas guardou também outros significados. Esses homens e mulheres africanos, embarcados na costa da Mina, com destino ao Brasil, eram tradicionais conhecedores de técnicas de mineração de ouro e do ferro. Acabei de falar isso, eles sabiam, eles tinham conhecimento, né? Além de dominarem antigas técnicas de fundição desses metais. Eles conheciam muito mais sobre a matéria que os portugueses, antigos parceiros comerciais dos reinos negros da África, vorazes consumidores de ouro desse continente e senhores de enorme extensão territorial no Novo Mundo. Ou seja, os africanos, eles sabiam muito mais do conhecimento do ouro do que os portugueses, do que os indígenas e tudo mais. Então, muito do conhecimento que vai ser aplicado no Brasil vem desses escravizados da Costa da Mina. Ao que parece, o poder quase mágico dos Mina, lembravam, né? Quem tem escravos da Costa da Mina vão encontrar ouro. Então, o poder mágico dos Mina para acharem ouro e a sorte na mineração associada a uma concubina mina, também se dizia isso. Se eu sou um mineiro casado com uma escravizada da Costa da Mina, eu vou ter muito ouro. Sacou? Então, é isso. Mineração associada a uma concubina, uma parceira, uma companheira, não é? Mina, eram, na verdade, aspectos alegóricos de um conhecimento técnico apurado, construído durante centenas de anos, desde muito antes de qualquer contato com os reinos europeus da Era Moderna. Beleza? Ou seja, não é que esse mito que se construiu, ele é baseado numa realidade. Os escravizados que vinham da Costa da Mina conheciam melhor a exploração do ouro. Beleza? Falei de mulheres agora, isso é interessante. A presença de mulheres na Costa da Mina, a presença de mulheres na região das minas vai aumentar muito, muito mesmo. Primeiro porque vão vir muitas mulheres com esses mineiros. Segundo porque vão vir mais escravizadas, porque elas só vão produzir, lembra, estou falando de uma sociedade machista, etc. Então, essas mulheres que vinham para cozinhar, para cuidar dos homens, vinham muitas prostitutas também para trabalhar na região. Né? Então, vai aumentar cada vez mais o número de mulheres. E muitas delas, inclusive, vão ter uma atividade central ali. Vão ser mineiras, vão controlar uma grande quantidade de escravizados, vão controlar empreendimentos comerciais nas cidades, e essas mulheres vão ter uma vida mais presente na colônia do que na região, por exemplo, nordestina, lá na economia açucareira. Beleza? Uma vida política, econômica mais intensa. A partir da conquista do sertão, vai gerar também uma maior integração territorial. Falei já disso. Nós vamos ter criação de estradas, nós vamos ter o comércio no lombo de mulas, isso é muito interessante. Era proibido qualquer tipo de agricultura na região das minas. Então, todos os produtos que vinham, eles tinham que vir de outras regiões. Por exemplo, vinha muito couro e carne seca do sul, produtos agrícolas vinham do sudeste de São Paulo, açúcar vinha do nordeste. Ou seja, como é que vinha isso? No lombo de mulas. Colocava lá um monte de saco de coisa no lombo das mulas e faziam essas estradas, elas eram atravessadas por essas mulas. Junto com isso, esses caras levavam conhecimento, informações, não dinheiro e não só produtos mesmo para ser comercializado ali. Acaba que isso leva ao desenvolvimento de outras regiões. O caso, por exemplo, das colônias do sul. A colônia de Sacramento, nós falamos na aula passada, ela vai se desenvolver a partir desse processo de desenvolvimento econômico da região das minas, beleza? Bom,
E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, de novo, citando a Laura de Melo Souza, essa historiadora brilhante, para mim a maior referência para entender a economia mineira, a economia das minas, é um conceito que ela chama do Fausto do ouro. Parece um trava-língua, mas isso é muito interessante. Primeiro, o que é Fausto? Fausto é riqueza. O ouro, ele parece dar uma impressão de que todo mundo ia ficar rico e rapidamente, mas na prática não era isso que acontecia. Isso serve, inclusive, se você quiser falar de serra pelada, por exemplo, tá certo? Basicamente, o que acontece é o seguinte, as pessoas eram atraídas para ficar ricas com ouro, mas na prática o ouro acabava rapidamente. Isso gerava uma fome rápida, e mesmo quando ele demorava um pouco mais a acabar, os produtos que vinham eram caros, inflacionados, gerando fome. Alguns realmente ganharam dinheiro, mas muito poucos, e muito menos dinheiro do que se imaginava que iam ganhar, certo? A grande característica aqui, basicamente, é que a exploração mineira ela vai atrair muita gente, que vai ficar todo mundo pobre, explorado, vivendo em condições péssimas de vida, e o enriquecimento vai ser mínimo. Quem vai ganhar dinheiro? A coroa, e indiretamente a gente vai ver daqui a pouco por quê, a Inglaterra. Beleza? Mas ainda assim, um outro podia enriquecer, um outro podia ter uma ascensão social, inclusive escravizados. A gente vai encontrar relatos de escravizados que vão enriquecer. Eu não vou ler esse trecho de texto, mas vou mandar o texto para vocês. É o mesmo do mesmo autor que eu li no texto anterior e vai mostrar para vocês o caso de um homem de um escravizado que enriqueceu, inclusive com a exploração das minas, ok? Beleza. Bom, falei de Inglaterra agorinha com vocês. Eu queria retomar isso. Nesse contexto todo, né, de descobrimento do ouro e tal, Portugal vai assinar um tratado com a Inglaterra. Esse tratado chamado de Tratado de Methuen, ou mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. É um tratado assinado em 1703. Deixa eu fazer um parênteses rapidão. Por que a Inglaterra e Portugal vão assinar esse tratado? Lembra que os portugueses, quando produziam açúcar, quem distribuía esse açúcar no mundo eram os holandeses. Só que com a insurreição pernambucana, a expulsão dos holandeses do Brasil, Portugal rompe relações com a Holanda. Precisa de um novo parceiro comercial. Quem eles vão encontrar? Um reino que já era importante, mas que estava cada vez mais presente nos mares, que era a Inglaterra. A Inglaterra, inclusive, vai ser o grande aliado comercial de Portugal a partir da segunda metade do século XVII e início do século XVIII, como vocês estão vendo aqui, beleza? Então, em 1703, essa aproximação entre esses dois reinos vai criar esse tratado, chamado de Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Por que panos e vinhos? Porque ele trata desses dois produtos, panos e vinhos. Por exemplo, os tecidos ingleses eles eram vendidos em Portugal sem pagar nenhum imposto. Você tem isenção de 100% dos impostos. Enquanto que os vinhos portugueses pagavam apenas 1/3 do imposto dos outros vinhos produzidos no mundo. Então, olha só, Portugal vendia vinho para a Inglaterra pagando 1/3 do imposto que todo mundo pagava. Inglaterra vendia tecidos para Portugal sem pagar imposto nenhum. Além disso, o vinho do Porto português ele era comercializado num vinho muito gostoso, docinho e tal, chamado vinho de aperitivo, antes das refeições, ele era vendido no mundo inteiro pelos ingleses. Lembra que os portugueses precisavam de alguém para vender seus produtos. Então vinha justamente da Inglaterra para salvar nesse contexto. O que gera uma coisa. A gente consome muito mais tecido do que vinho, infelizmente. E isso acabava causando uma dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Segunda coisa, além dessa dependência, causava um déficit constante. Portugal comprava muito tecido e vendia pouco vinho. Então estava sempre devendo, né? Como pagar isso? Ouro. É aí que é interessante. O ouro tinha sido descoberto pouco tempo antes e esse ouro acaba sendo escoado diretamente. Então, o ouro era retirado daqui, levado para Portugal e Portugal usava esse ouro para pagar as contas com a Inglaterra. Uma frase maravilhosa da Laura Melo Souza diz o seguinte: o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Sacou? Olha só. Por quê? Esse ouro foi retirado completamente do Brasil. Em Portugal, ele serviu para bancar reforma urbana em Portugal, construção de igrejas, coisas pouco importantes. Mas, na verdade, esse ouro vai financiar a indústria inglesa, a primeira Revolução Industrial, que vai acontecer ali uns 50, 60 anos depois da assinatura desse tratado, certo? O que vai dar dinheiro para que os grandes
burgueses ingleses possam investir em indústria, é esse ouro brasileiro, que vai chegar lá através desse Tratado de Methuen. Isso também vai ser responsável por um atraso industrial português. Portugal nunca vai passar por uma revolução industrial, porque comprava produtos industriais muito baratos que vinham da Inglaterra. Beleza, meninos? Até aí? Tranquilo? Olha só para vocês terem ideia desse déficit constante. No gráfico, vocês estão vendo aqui, o que os portugueses importavam da Inglaterra, em azul aí, ó, tá? Em milhões de libras esterlinas, de libras inglesas. E em vermelho, o que eles exportavam para a Inglaterra. Estão vendo como é desigual? E como essa desigualdade se torna maior a partir de 1703? Estão vendo isso? Né? Ou seja, 1703, a assinatura do tratado. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, para a gente já ir acabando, já está dando nosso tempo, é a crise da produção aurífera no Brasil. Mais ou menos a partir de 1740, nós chegamos no auge da exploração do ouro. Depois de 1740, como o gráfico pode mostrar para vocês, a tendência é a queda da exploração do ouro constante. E essa queda ela vai se dar por quê? Primeiro, o ouro de aluvião, ele é um ouro superficial, é facilmente encontrado, mas também acaba rapidinho. Segundo, lembra que eu falei para vocês que a população cresceu, a sede insaciável de ouro, veio um monte de gente para cá? Então o que acontece? Muita gente explorando, acaba mais rápido ainda. As técnicas, mostrei para vocês o vídeo da bateia, a técnica é extremamente rudimentar, então isso também não favorecia a exploração do ouro. O contrabando intenso. Esses dados que eu estou mostrando para vocês, esse gráfico é um dado oficial. É claro que se explorou mais ouro, mas o contrabando era muito grande. Então a coroa sempre não via a quantidade total que estava sendo explorado. E a ganância da coroa fez com que ela fizesse várias frentes de exploração que vão cada vez mais esvaziando o ouro brasileiro. Beleza? Tranquilo, meninos? Consequência disso tudo, importante é, primeiro, quando acaba o ouro, o mercado interno, o comércio no lombo das mulas, ele estava consolidado, ele nunca mais vai acabar. O sertão vai se tornar uma porção importante da economia brasileira, certo? Segunda coisa, nós já falamos sobre isso, uma possibilidade de ascensão social, inclusive de escravizados. Volta lá, lê o texto que eu vou mandar para vocês, certo? Terceiro, uma mudança radical de eixo econômico. Sai do Nordeste, vai para o Centro-Sul, certo? Inclusive, a gente vai ver lá para frente a transferência da capital, já durante o reinado de Dom José I, Marquês de Pombal, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro em 1763. Por que se muda a capital? Para você poder fiscalizar o escoamento do ouro. A Estrada Real é uma estrada que ligava São Paulo a Minas e também Minas ao Rio de Janeiro, certo? Sobretudo ali em Paraty. E aí você transferir a capital significa que você consegue controlar melhor essa saída do ouro, que saía das Minas, ia para o Rio de Janeiro e depois ia direto para Portugal. Começa também a surgir as chamadas revoltas nativistas, separatistas, temos da nossa próxima aula, beleza? E com a crise da economia aurífera, a crise é só do ouro, mas a economia vai, pelo contrário, vai se dar muito bem, porque a economia vai se diversificar na região. Vamos começar a criar gado, a plantar cana, cereais, farinha, e um monte de coisa vai ser produzida aqui. E aí o que é interessante, o ouro cai, os grandes exploradores de ouro caem, o dinheiro que ia para a coroa diminui, mas internamente a economia se torna mais intensa, mais dinâmica, há um crescimento econômico para a região. E, consequentemente, a coroa que explorava muito ouro e não tanto esses outros produtos, vai entrar em crise econômica. Isso vai estar na base tanto dessas revoltas que a gente vai ver no próximo conteúdo e depois o processo de independência mesmo. Beleza? Para terminar, nosso último tópico, chamar a atenção para o território. Lembrem-se que o nosso território, o território brasileiro, ele era determinado, né, desde 1494, antes do descobrimento, pelo Tratado de Tordesilhas. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aí. Mas o que acontece é que com o descobrimento do ouro e a expansão para o sertão e o povoamento massivo do sertão, vão se criar novos territórios, uma necessidade de novos tratados que vão determinar o território brasileiro. O mais importante deles é o chamado Tratado de Madrid, de 1750, que é esse tratado que vai demarcar todo esse território do Brasil em laranja, claro e escuro aqui, sei lá que cores são essas. Né? Esse princípio que vai guiar aqui é aquele princípio que a gente falou na aula passada, o princípio do ut possidetis, ou seja, os colonos brasileiros estavam presentes nessas regiões todas e isso determinava que esse território pertencia a Portugal.
Depois, outros dois tratados, né, vão vir para consolidar essas fronteiras. O Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, que vão consolidar essas fronteiras brasileiras. E aqui a gente termina o nosso grande arco de economia aurífera, né? A gente termina desde como se deu a introdução do sertão e aqui a consolidação do território sertanejo sendo incorporado ao Brasil, passando pelas bandeiras e pela economia do ouro. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou, lá já tem esses slides, já tem uma lista de exercícios. Eu vou colocar mais 2 materiais para vocês hoje, tá? Um texto acadêmico de um historiador brilhante e uma análise de imagem que eu mesmo fiz para vocês. Certinho, meninos? Falou, valeu, obrigado. Espero que vocês estejam conseguindo fazer tudo certinho. Qualquer coisa, me procurem, e-mail, qualquer coisa, estou disponível para tirar dúvida de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.